Olá, águias, tudo bem? Nesse vídeo vamos responder ao seguinte questionamento. Máscaras de tecido caseiras protegem contra o coronavírus? Teceremos também alguns comentários sobre recomendações para o uso e desinfecção das máscaras de tecido e também sobre a eficácia dessas máscaras na produção contra o Covid-19, doença causada pelo coronavírus. A confecção de máscaras caseiras tem se tornado um fenômeno mundial e qualquer cidadão pode fazer a sua máscara em casa. Tutoriais estão disponíveis no YouTube com milhares de visualizações. Até o Ministério da Saúde publicou uma nota sobre o uso de máscaras de tecido para a população em geral. Entretanto, as máscaras de tecido devem seguir algumas recomendações durante o seu uso. Antes de colocar a máscara e após retirar, é preciso higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool 70%. As máscaras devem cobrir o nariz e a boca e não se deve tocar a máscara com as mãos durante o uso, pois esse ato pode contaminar o tecido. As máscaras também devem ser trocadas após 2 horas ou quando ficarem úmidas. Para retirar, primeiro lave bem as mãos e depois toque nos elásticos próximos à orelha. Nunca toque na parte da frente da máscara. A pessoa em uso da máscara deve evitar tocá-la, assim como no rosto como um todo, para evitar a contaminação da máscara. Em relação à higienização das máscaras de tecido, é preciso deixar imersa em uma solução com água sanitária, na diluição de 1 parte de água sanitária para 50 partes de água, ou seja, 10 ml de água sanitária para 500 ml de água, durante 30 minutos. Após esse tempo de imersão, deve-se realizar o enxágue em água corrente e lavar com água e sabão. Depois deixar secar bem e após lavar a máscara, a pessoa deve higienizar as mãos com água e sabão. Após a secagem da máscara, pode-se passar um ferro quente e acondicionar em sacos plásticos. A utilização de máscara caseira não anula de maneira nenhuma as medidas de higienização orientadas pelo Ministério da Saúde, como a higienização das mãos, cobrir nariz e boca ao tossir ou espirrar, evitar o contato físico, entre outros. As máscaras de tecido não devem ser utilizadas pelos profissionais de saúde durante a pandemia da Covid-19, porque não proporcionam a mesma segurança que as máscaras descartáveis. A recomendação é do Núcleo de Evidências de Mato Grosso do Sul, NEV, que publicou um relatório sobre evidências científicas da proteção de máscaras de tecido. Segundo o NEV, as máscaras de tecido devem ser utilizadas somente como último recurso na pandemia, mas mesmo assim, utilizando-se os critérios mínimos de tempo, desinfecção e confecção. Existem padrões de construção e uso que podem ser utilizados para reduzir os riscos de infecção. O relatório concluiu que não há evidências de que as máscaras de tecido promovam a vedação e o filtro necessários para impedir a contaminação pelo vírus. Entretanto, a escassez ou mesmo total indisponibilidade de máscaras descartáveis para a proteção respiratória dos profissionais de saúde e da população podem demandar por algum tipo de material de produção rápida para atender à demanda das pessoas. É importante frisar que o Brasil não possui regulação da fabricação de máscaras de tecido, como tem dos equipamentos de proteção individual. Portanto, as máscaras de tecido são produzidas de forma artesanal. Diante do número crescente de casos confirmados da infecção pelo coronavírus no mundo, ao todo mais de 1.800.000 casos, muito se tem discutido a respeito do uso de máscaras por toda a população como forma de proteção. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e a Sociedade Brasileira de Infectologia, SBI, afirmaram em nota técnica que devem usar máscara cirúrgica os pacientes com sintomas respiratórios, que incluem tosse, espirros, dificuldade para respirar, e os profissionais de saúde e os profissionais de apoio ou cuidadores que prestam assistência ao paciente suspeito ou confirmado de Covid-19. Com a escassez dos equipamentos de proteção individual em face à pandemia, avalia-se
o uso de máscaras de pano. Porém, em serviços de saúde, elas não devem ser usadas sob qualquer circunstância, de acordo com o mesmo documento citado anteriormente. Uma nota técnica emitida pela Sociedade Brasileira de Infectologia sobre o uso de máscara afirmou que, para a população que necessita sair de suas residências, a máscara de pano pode ser recomendada como uma forma de barreira mecânica e deve ser utilizada com as outras medidas preventivas já recomendadas, como distanciamento social, evitar tocar os olhos, nariz e boca, higienizar as mãos com água e sabonete ou sabão ou álcool gel 70. A máscara de pano pode diminuir a disseminação do vírus por pessoas assintomáticas ou pré-sintomáticas, que podem estar transmitindo o vírus sem saber. Porém, devido à limitada capacidade de filtragem, elas não protegem o indivíduo que está utilizando. O uso da máscara de tecido deve ser individual, não devendo ser compartilhado. E não existem evidências de que elas promovam a vedação e o filtro necessário para evitar a contaminação pelo Covid. Isso não quer dizer que as máscaras de pano devem ser abandonadas. Elas ainda são capazes de gerar alguma proteção, sobretudo para impedir que portadores da Covid-19, que são assintomáticos, espalhem a doença. As evidências científicas apontam que a eficiência das máscaras de tecido é 3 vezes menor que as máscaras cirúrgicas e que elas são capazes de filtrar partículas maiores. Entretanto, se não houver disponibilidade da máscara cirúrgica para toda a população, como é o caso da pandemia que estamos vivenciando, as máscaras de tecido são uma alternativa para a população. Existem alguns critérios para a confecção de máscaras de tecido. Primeiro, é preciso que a máscara tenha pelo menos 2 camadas de pano, ou seja, dupla face. Os tecidos recomendados para a utilização da máscara são em ordem decrescente de capacidade de filtragem de partículas virais. Tecido de saco de aspirador, o cotton, que é composto por poliéster 55% e algodão 45%, tecido de algodão, como camisetas e 100% algodão, fronhas de tecido antimicrobiano, e essas recomendações estão na nota emitida pelo próprio Ministério da Saúde do Brasil. Outros critérios para a confecção de máscaras de tecido são: a máscara deve cobrir totalmente o nariz, a boca e o mento. E deve ficar próxima da orelha, objetivando maior vedação junto à face, ajustando-se na altura do dorso do nariz de maneira a permitir distância segura e confortável entre o tecido e as narinas. A dimensão do tecido deve permitir a costura de pregas. E o tempo seguro de uso da máscara de tecido não deverá ultrapassar o limite de 4 horas. Preferencialmente deve ser trocada a cada 2 horas ou quando estiver úmida ou com sujidades visíveis. Deve ser descartada quando for identificado falhas na sua integridade, rasgos ou buracos, falhas no ajuste e vedação do rosto, na região do dorso do nariz e proteção de sua boca ou queixo. Não se deve tocar na máscara sem higienizar as mãos. A higienização das mãos deve ser feita com frequência. Um estudo publicado no The New England Journal of Medicine descobriu que o novo coronavírus pode ficar ativo, ou seja, vivo, em aerosóis no ar por até 3 horas. Ele também pode estar presente por até 24 horas em superfícies de papelão, de 2 a 3 dias em superfícies de plástico e aço inoxidável e de 48 a 72 horas em superfícies de aço inoxidável. Ou seja, as pessoas podem adquirir o vírus pelo ar e depois de tocar em objetos contaminados. A eficácia das máscaras caseiras não é comprovada e pode, em alguns casos, aumentar as chances de contágio do vírus, caso não seja utilizada e higienizada da maneira correta. Se não houver disponibilidade da máscara cirúrgica para toda a população, como é o caso da pandemia que estamos vivenciando, as máscaras de tecido são uma alternativa como barreira mecânica de proteção. Nas palavras do ministro da Saúde do Brasil, porque agora é hora de lutar com as armas que a gente tem.
Os documentos utilizados para essa apresentação vão ficar disponíveis na descrição do vídeo. E o que a gente tinha para compartilhar com vocês era isso. Comente aqui embaixo o que você acha da utilização de máscaras de tecido e se você está ou não utilizando esse tipo de máscara como uma forma de prevenção para a infecção pelo coronavírus. Um abraço e até a próxima, águias! Siga-nos nas redes sociais, pelo Instagram e Facebook. Inscreva-se também no nosso canal.